Taz, esse filho querido, um beijão no coração aí, meu filho, que aniversariou ontem. Boa noite. Boa noite, Santos Faria. Ana Cláudia, boa noite. Nós estamos, mais uma vez, iniciando a nossa live. E hoje nós vamos falar sobre filhos, sobre desafios de cuidar dos filhos, sobre educação dos filhos, um tema extremamente atual, interessante, difícil, desafiador. Tão difícil, tão desafiador para o trabalho que nós estamos preparando uma atividade, uma vivência transformadora, uma imersão de final de semana nos dias 17 e 18 de junho, aqui em Belo Horizonte, no Hotel Ramada. Então nós vamos um sábado inteiro, domingo inteiro, falar sobre esses desafios. Boa noite, J. Madeira, direto da Austrália. Muito bom, prazer recebê-lo aí conosco. Seja bem-vindo, você que está do outro lado do mundo. Muito obrigado. Leandro Faul, diretamente do Canadá. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Nós hoje aí estamos internacional, Daniel na Itália, Madeira lá na Austrália, Leandro Faul lá no Canadá. Boa noite, Margarete Altman Cesarino, boa noite. Nós vamos transmitir online o curso, não, Madeira, porque é uma vivência, as pessoas têm que participar, né? E infelizmente muita gente já perguntou, vai gravar, vai colocar, não é um curso, é um trabalho presencial, em que a participação, o envolvimento emocional, as atividades complementares para entender todo esse processo, exige da gente esse trabalho. Boa noite, né, Margarete, que é lá de São Paulo, capital. Boa noite, Rolindo Marques, sobrinho querido. Hoje o pai está aniversariando, manda um beijão para esse cunhado meu aí, Rolindo, né? Manda aí pro seu xará um abraço carinhoso. Boa noite, Silvana Viana. Então essa jornada, né, que se chama Jornada na Arte de Acolher, ela vai ser presencial. E a nossa preocupação é porque o tema é muito extenso. A gente não tem como trabalhar numa consulta. E às vezes as pessoas, as famílias, não têm, nós vamos falar sobre isso hoje, um respaldo, uma rede de apoio para auxiliá-los nessa condição. Então é um trabalho para pais, é um trabalho para educadores que convivem com crianças com transtorno mental, com transtornos de comportamento. É um trabalho para profissionais que atuam nessa área da psicologia, na área da saúde, na área da educação e que querem entender melhor esse tema, né? Então, nós vamos estar trazendo essa nossa experiência. Para quem não sabe, eu comecei ainda estudante trabalhando com psiquiatria infantil. E durante muitos anos eu só atuei com psiquiatria infantil, tive que fazer uma mudança por causa do meu trabalho no Hospital Espírita André Luiz, mas sempre tive a oportunidade de atender pais de jovens, de crianças, pessoas me buscando. Trabalhei acolhendo e orientando pais no trabalho de evangelização dentro do movimento espírita. Então, é uma tarefa que eu gosto de realizar. Então,
Boa noite aí, Geraldo Rezende, as pessoas que estão aí. E se vocês têm alguém, pais, educadores, pessoas, né, avós, tios, pessoas que querem entender um pouco mais desses desafios dentro do processo, né, de estar se relacionando com os filhos, chame, convoque essas pessoas para participarem conosco. Lembramos que estamos ao vivo no Instagram, mas não vai ficar gravada aqui no Instagram essa palestra. Ela vai ser editada pelo a minha equipe, o grupo que trabalha comigo, e ela vai ser colocada no meu canal, né, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, um canal de saúde mental e espiritualidade. Então ela vai para lá posteriormente. Mas hoje a nossa conversa aqui é ao vivo. As pessoas que quiserem, né, saber alguma coisa, quiserem alguma pergunta, podem fazer a pergunta aí no chat. Nós vamos depois pegar as informações do chat, vamos clarear aí para as pessoas. Boa noite. Smash 52003, boa noite, Salim Matar Neto, boa noite, primão, primo querido do coração. Então, quem quiser chamar, né, avisa as pessoas que têm filhos, netos, que estão preocupados com essa situação, para a gente poder conversar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema. Há algum tempo eu estava pensando em poder falar dos principais, né, transtornos que a gente tem presentes na infância e na adolescência. Mas eu trabalhando, montando essa jornada, onde eu tenho que estar estudando, revendo muitas coisas, né, eu descobri pelo menos 61 transtornos que acontecem na infância, alguns mais constantemente, menos constante também na adolescência, e seria impossível a gente falar sobre tudo isso aqui nesse contexto. Então, o nosso desafio hoje é pensar nas questões gerais, né, dessa relação com os filhos, do que a gente observa que acontece de muitas dificuldades e como a gente pode ver isso de uma maneira mais clara. Nós não temos como abranger também essas temáticas de maneira mais profunda no nosso tempo de terça-feira. Então, aqueles que tiverem interesse, as pessoas que estiverem entrando, que forem participar e que quiserem se aprofundar, nós já falamos no início, nós estamos promovendo uma jornada, né, uma jornada na arte de acolher para pais e educadores, principalmente nos casos que são chamados de desafios, né, para o relacionamento pais, filhos, escola e educandos. E nós começamos, na verdade, né, tentando lembrar o que seja a família. Então, nessa nossa perspectiva, é importante lembrar que nós temos, né, duas pessoas que se tornam um casal com um propósito
E quando esse casal, né, recebe no lar, né, um filho, né, esse lar se transforma num lar de família, né, não mais de um casal. Então, o que demarca, né, essa estrutura familiar, de um ponto de vista básico, é a presença de um filho. Um filho que pode chegar, né, pela via natural, né, através de um parto, seja um parto natural, normal, seja uma cesárea, seja um filho pela fertilização in vitro, que está cada vez mais presente na nossa sociedade, né, pelo desenvolvimento tecnológico, ou um filho que nós recebemos pelas portas do coração através da adoção. Algumas pessoas, né, já começam a ir levantando, né, as questões que a adoção é um desafio, que geralmente os filhos que são adotivos são filhos problemáticos. Isto é um preconceito, não é a realidade, né? Muitas vezes é o contrário. Os filhos que vêm pela porta do coração são aqueles que, nos momentos de dificuldades dos pais, são eles o sustentáculo dos pais. Filhos com transtornos mentais e filhos com transtornos de comportamento, eles são presentes tanto na prole, né, natural, quanto na questão da adoção. Então, a primeira questão que nós precisamos vencer é esse preconceito. E muitas vezes os filhos adotivos são desafios porque os pais não se prepararam e não trabalharam de uma forma adequada na chegada desses filhos, né? Nós temos que entender nesse contexto que desde sempre a criança tem que entender que ela veio por uma escolha do papai e da mamãe, de recebê-la com todo o carinho, que ela tem uma mãe biológica, um pai biológico, mesmo que nós não saibamos quem seja esse pai e essa mãe. E esse desconhecimento, ele às vezes é algo difícil para determinadas crianças, e ele é algo que, dentro de um trabalho terapêutico, ele dificulta porque muitas vezes nós não temos informações importantes da estrutura dessa família nuclear, mesmo disfuncional, e que pudesse nos fazer entender determinadas situações que esse nosso filho vive, né? Quando nós conhecemos os pais, a história deles e a situação, às vezes isso se faz de uma maneira diferente. É importante, né, que, embora didaticamente a gente divida os filhos nos filhos biológicos e os filhos que são vindos pelo coração, os filhos adotivos, os pais também precisam trabalhar desde cedo que eles são filhos, né? Não tem diferença, né? Por que eu falo isso? Porque existe um desafio real, eu já tive que trabalhar várias vezes essa situação de pais adotivos, às vezes depois de um
longo tempo de adoção, que buscam a justiça para devolver o filho pelas dificuldades que os filhos apresentam. Em algumas situações, esse fato ocorreu por algo muito grave e muito difícil de ser trabalhado, né? Mas deveria ter sido pensado de uma outra forma. E outras vezes por essa visão que, embora aparentemente seja falado o contrário, o filho é um objeto. E como ele foi um objeto de escolha, eu queria que ele fosse algo perfeito, que não me desse trabalho. Mas, como todos os filhos que chegam em casa, eles não têm um rótulo se eles vão ser desafiadores ou não numa grande intensidade na nossa vida, e nós precisaríamos trabalhar isso anteriormente, de maneira que isso se fizesse produtivo na vida dessas pessoas. Então, nós temos que lembrar que muitas vezes a origem da formação dessa família, e aí eu não estou falando de origem biológica, mas da motivação, né, dessa formação, ela já é um elemento desafiador para tudo que vai acontecer depois. É uma família que é formada à força, né, entre aspas, né, uma família que passa a existir a partir de uma gravidez indesejada, né, que não foi planejada, que não estava na programação da criatura, ela já tem uma marca na figura dos pais e, às vezes, na leitura dos pais para o relacionamento com essa criança. Embora muito poucas pessoas assumam, a gente vê que muitas mulheres, isso não é um número pequeno, né, se engravidam para manterem esse companheiro que ela sente insegurança na permanência dele na vida dela, né? E muitas vezes os filhos são desafios maiores porque eles vêm no lugar de sustentar um casamento que já não tinha uma estrutura de sustentação. Então, todo esse contexto vai influenciar mais à frente na relação pais e filhos. Né? Um homem que fica no casamento, porque a mulher se engravidou, né, para segurar aquele casamento que já estava desestruturado, muitas vezes vai ter uma relação distante, difícil. Isso pode ser só num primeiro momento, mas às vezes nesse primeiro momento essa postura demarca situações bastante complexas na vida desses indivíduos. E isso que eu estou falando aqui, muitas vezes, né, ele não é valorizado de uma forma adequada, ou às vezes nem é questionado em determinadas situações de trabalhos na área de saúde mental infantil ou de adolescentes, né? na psiquiatria da infância e adolescência, sendo que são fatores que motivam uma mudança
no curso de todas essas relações. Até na relação dos outros filhos que já estavam presentes no casamento e com a entrada de uma criança nessa condição, isso se complica, né? Então, um casal que se une por laços de afetos, que entendem esse processo de união, nós vamos ver isso, ele tem mais chance de ter recursos emocionais, cognitivos, afetivos, né, para oferecer nessa transformação do lar em família, né, e fazer com que essa criança tenha um ambiente para crescer de maneira mais saudável. Uma outra questão, então, que eu gostaria de levantar, quando a gente fala dos desafios atuais com os filhos, não tem jeito, nenhuma forma de falar deles sem falar dos desafios da própria estruturação do casal. Nós não vamos, de maneira nenhuma, né, fazer uma tábua rasa e dizer que os problemas dos filhos são oriundos apenas dos problemas dos casais. Mas nós não podemos, de forma alguma também, negar que uma estrutura conjugal adoecida, ela vai contaminar a estrutura familiar. E essa questão, né, a estruturação de um casal, a possibilidade de uma vivência mais sadia de um casal, ela passa na perspectiva, como eu entendo e trabalho os relacionamentos dos casais, em três grandes aspectos. Três grandes aspectos. Se a gente quer trabalhar e avaliar e perceber, né, quais são os recursos, quais são as fragilidades e as potências daquela dupla para que o casal funcione melhor, a gente tem que pensar em três grandes aspectos. O primeiro deles é o aspecto da fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando apenas de fidelidade sexual, afetiva, não é isso. Eu entendo, e acho que a grande maioria das pessoas tem essa percepção, que o casamento, do ponto de vista social, é um contrato. O grande problema é que os casamentos, eles começam a ter dificuldades quando nós falamos desse contrato. Primeiro, porque muitos casais não estruturam esse contrato, não conversam sobre os seus propósitos, os seus desejos, o sentido seu de casamento, de relacionamento, de quantos filhos querem ter, como fazer, o que vai caminhar. Tudo
que é necessário nesse relacionamento. Se a gente, eu só vou colocar figuradamente, senão as pessoas pegam isso ao pé da letra, se a gente não põe isso no papel, não poderia colocar no papel, mas se a gente não coloca isso no papel, a gente não vai poder reclamar do que vamos receber da relação conjugal depois. Porque não foi combinado. Então, para que eu tenha uma fidelidade nas intenções e nos propósitos do casamento, eu tenho que saber quais são as intenções e os propósitos do casamento. E se é um contrato a dois, quem trabalha na área de contratos, seja contrato de venda ou nos contratos sociais que são definidos aí na área do direito, né, na área econômica, financeira, as partes têm que saber o que querem, o que vão acontecer e se concordam com aquilo que vai acontecer. Porque muita gente casa sem conhecer o outro. As pessoas se unem num relacionamento para viver a dois debaixo de um mesmo teto sem conhecer. E viver com qualquer pessoa debaixo de um mesmo teto, esse relacionamento, ele começa que ele exige uma coisa dificílima, que é renúncia. Porque se eu tenho uma casa só para mim, ela é só minha, eu não tenho que dividir ela com ninguém. Se essa casa é ocupada por mais uma pessoa, eu tenho que renunciar a alguma coisa porque a outra pessoa ocupa um espaço, ela tem desejos, ela tem direitos, ela vive ali com as suas qualidades, com as suas dificuldades, com o que ela faz, com os seus hobbies, o seu trabalho, e isso exige de mim determinado nível de renúncia. Então, um casamento que já começou sem eu saber o que ia acontecer, né? Sem esse contrato, as coisas tendem a ser difíceis para o casal e isso vai, de toda forma, resvalar na realidade dos filhos. Um casal que só se suporta, né, ele pode fazer o maior esforço aparente de que tudo está bem, mas uma criança, e principalmente uma criança muito pequena, ela tem uma leitura a um nível que às vezes o adulto perde e ela percebe no contato físico, na forma da fala, no jeito que se movimenta na casa, que as coisas não estão bem. E se é uma casa que não se fala e não se conversa, dependendo do momento e da idade da criança e do adolescente, essa casa não vai bem, meus pais não vão bem porque eles não gostam de mim. Porque eu dou trabalho, porque eu custo caro, a minha escola custa caro, as coisas que faz, eles devem estar cansados da minha pessoa. Então, essa é a primeira situação que a gente gostaria de lembrar. O outro aspecto é da cooperação. É a produção da casa. Um relacionamento familiar é um relacionamento de cooperação. Onde pai, mãe, filhos, agregados, todo mundo tem que cooperar para que essa família seja funcional.
cada um na sua condição, cada um com seus recursos, cada um na sua postura. O outro padrão importante nesse processo é afetividade. A gente fala muito de amor, né? E eu questiono, será que a gente sabe verdadeiramente o que é amor? Mas se a gente souber e aprender o que é afeto, e afeto vem do verbo afetar, que toca, que sensibiliza a outra criatura, né? Que faz com que a outra se perceba querida, amada ou rejeitada, que às vezes a afetividade é negativa, mas a gente está aqui falando de uma coisa que dá sustentação. E nós precisamos ser afetivos. E uma, né, família que se senta à mesa, seja da casa, ou seja, do restaurante, né, e que cada um pega um celular e vai olhar para eles, pais e filhos, e as pessoas que estão ali, a única coisa que ali não está presente é afeto. Afeto, né, exige presença, não é só presença física, é presença emocional, é presença cognitiva, intelectual ali dentro, é atenção, né? é toque. Né? Uma família precisa se tocar. Né? Hoje, né, temos aí muitas questões do abuso sexual, e as pessoas andam criando muitas paranoias nesse contexto. Né? Os pais têm que se relacionar com os filhos com toque, né, de afeto. E toque de afeto não é abuso. Né? Toque de afeto, ele é acompanhado de cuidado, de respeito, né? De até limites, porque esses limites, eles precisam existir e caminhar na vida da criatura. Né? Então, nós vamos ver, né, que tudo isso é fundamental para um dos grandes aspectos do desafio para os filhos nos dias atuais, que é o aspecto educacional. E é o aspecto educacional que vem da relação familiar. Por que eu digo isso? Né? Porque nós misturamos, né, a instituição de ensino como um elemento substitutivo da educação que vem da parte dos pais. É claro que a escola, ela também tem que educar. É claro que a escola precisa educar de uma maneira mais ampla. Né? As escolas precisam pensar não só na questão da instrução. As escolas não podem virar fábricas de fazerem alunos para passarem no Enem e nos concursos para as faculdades, que é o que a gente está vendo e que adoece as pessoas. Eu conversava alguns dias atrás com uma cliente minha adolescente, e o grande sofrimento dela, né, é essa exigência, essa pressão, e a escola faz isso o tempo todo, que é fundamental que ela seja aprovada, e aprovada de uma maneira que atenda determinados padrões que são exigidos socialmente. Esquecendo do lado emocional, esquecendo
da questão ética e de todo um outro processo que a gente precisa disso. Né? Uma escola, ela não pode se limitar a esse processo de instrução. Né? Ela tem um aspecto educacional, mas a educação, a base da educação é os pais. E muitos educadores que nos escutam ou que nos procuram, às vezes conversam com a gente, assim, mas os pais não têm educação, não têm capacidade e maturidade, né? Então, nós precisamos tentar trabalhar com recursos que melhorem essas relações. Né? Hoje, né, já alguns trabalhos voltados a essa área. Um grande trabalho voltado ao lado educacional para ajudar isso, né, é o projeto Educa, do Rossandro Klinge, do Jaime Ribeiro, né, que muitas pessoas aqui devem conhecer. O Rossandro é uma pessoa hoje conhecida em todo o Brasil pelo seu trabalho, né, um grande amigo, e eles fazem esse tipo de trabalho. Mas nós precisamos que as famílias, elas se voltem a preocupar com essa questão. Né? E quais são os aspectos da educação? Nós temos os aspectos sociais, que vão ensinar ou levar a definição de papéis e de limites, com um consequente aprendizado de disciplina, de responsabilidade, de direito, de dever. Nós temos o aspecto educacional cultural, que é o aprimoramento intelectual, onde a instituição de ensino tem uma função primordial. E a gente tem que pensar nesse aspecto, porque uma educação, uma instituição de ensino onde o meu filho só é um número e uma estatística, e ele só vai ser bem aceito e bem cuidado porque ele é top, ele é alguém diferenciado e que vai ter um resultado especial no Enem, no vestibular, e isso, o nome da escola vai ficar em evidência. Essa instituição, ela vai virar um massacre na vida da criança e ela não vai oferecer aspectos importantes dentro dessa perspectiva. Outro aspecto educacional são os aspectos afetivos, né? E a partir do afeto, né, do carinho, do respeito, da atenção, né, do cuidado, nós vamos ensinar, enquanto pais e educadores, a partir dos nossos exemplos, né, aos filhos, né, que essa situação é possível, e mais do que isso, lembrar que o processo de educação é de tirar de dentro isso, e que a palavra educar, que vem do latim educare, né, traz para nós. As potências que nós carregamos em nós e que elas precisam ser despertadas. Né? Então, quando, por N motivos, e nós vamos falar um pouquinho disso ainda, eu falo que o meu filho é burro, que ele é incapaz, que ele é incompetente, que ele é mau, né? Eu estou tirando a capacidade dele ver as suas potências e agir de outra forma. E nós temos um outro aspecto desafiador na educação, que são os aspectos sexuais. Por quê? Porque a maioria de nós não foi
educado para o sexo. Gerações antigas extremamente restritas, com uma visão muito fechada, muito moralista do sexo, construiu uma sociedade hipócrita e podre. Nós não podemos negar isso. É um homem com uma mulher que falam de um casamento que não existe muitas vezes, que a tolerância de um para o outro, às vezes é por motivos financeiros, pela questão dos filhos, de manter uma aparência, mas que não há uma estrutura nesse contexto, e aonde o adultério e a colocação da mulher como objeto é muito grande. Lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, inclusive na minha postagem de amanhã eu vou falar sobre essa questão. Então, a gente precisa mudar isso, e como aquela sociedade era daquele jeito, as relações sexuais que podiam ser boas, livres, eram com prostitutas ou com as escravas, as servas dos homens, e as relações dos casais eram ruins. Então, tudo do sexo ruim, como é que o sexo, você vai ensinar para o filho uma coisa que você não sabe fazer? E o que eu falo do sabe fazer não é penetrar, ou os tipos de penetração ou de relação que você faz. É como que essa relação se torna algo que completa e é pleno para um casal. E hoje, as relações sexuais, elas se tornaram muito livres, e essa liberdade, ela passa muitas vezes para o campo da libertinagem, e há uma imaturidade da mesma forma, porque esses homens e mulheres não foram estruturados dessa maneira. De um tempo para cá, a gente discute isso para melhorar um pouco, pelo menos a nossa cabeça, já que a gente ainda tem muita dificuldade emocional com isso. E eu tenho certeza que são gerações para frente que terão oportunidade, se a gente não ficar fazendo esse pêndulo de um lado para o outro de libertinagem, e desse moralismo excessivo no sexo, chegar num caminho do meio que seja satisfatório, e que a gente possa ensinar a sexualidade para os nossos filhos de uma maneira tranquila, de uma maneira verdadeira, aonde afeto e prazer sexual podem e devem estar presentes e serão elementos complementares desse processo. Então, o que a gente encontra de dificuldade nessas barreiras é a imaturidade emocional e moral dos casais, um desconhecimento dos propósitos desses casais, do que seja uma relação conjugal e uma relação familiar. Uma infidelidade aos compromissos assumidos, as pessoas assumem uma relação para fazer isso, fazer aquilo, de repente quer mudar, quer fazer da minha maneira, eu sou mais importante, e aí o restante não tem importância, não tem nada, isso se complica profundamente. E ainda nós temos as questões das interferências, as interferências da visão social deturpada do que seja família e relacionamento, as exigências sociais que nós não paramos para perceber o que é essencial, o que não é essencial. Então, pais se afastam dos filhos, preocupados que a questão financeira, da instrução, de oferecer muita coisa, e deixam de estar presentes. E aí o afeto, o cuidado, e quando a falta de estar presente para ver quando esses transtornos de comportamento,
quando esses transtornos mentais começam e a gente poderia lidar mais precocemente, mas quando um pai, uma mãe vê, é a escola que chama atenção, é a sociedade que denuncia de alguma forma e está, né, o contexto já complicado e a gente não fez o que a gente precisaria. Todos nós certamente gostaríamos de que a educação de um filho ela fosse plasmada e transformada numa bela obra de arte e na qual a gente colocaria a nossa assinatura. Mas não é assim. O processo educacional não é um processo belo, não é um processo fácil. A relação com os filhos é desafiadora como qualquer relação a dois. E a relação de uma família onde há vários elementos, esses conflitos, eles são presentes. E isso não significa que a família seja disfuncional, mas que essa realidade está ali e a gente precisa entender essa realidade de uma outra forma. Então, quando, por exemplo, eu me propus fazer essa jornada na arte de acolher, é porque eu vejo pais e mães muito culpados porque eles queriam que os filhos fossem belos, perfeitos, educados, trabalhadores, sem nenhuma dificuldade, E isto não é a realidade. Como diz o poeta, né, de perto ninguém é certo. Quando a gente vê as relações que de longe a gente acha que são famílias maravilhosas, nós vamos ver algumas disfunções nessa família, algumas dificuldades, como em toda família acontece. Então, preocupado com isso, né, a gente está fazendo essa jornada para ajudar os pais a acolherem os filhos, a entenderem o que pode fazer, não para se culpar do passado. O passado, ele não é mutável. O passado não é nosso problema. Sabe por quê? Eu não posso mudar o passado. Aquilo que me ficou da experiência do passado, que está no meu presente, é o meu desafio. E eu preciso trabalhar isso, não culpando as pessoas, não acusando ninguém, porque isso não resolve, mas tomando noção do que está acontecendo e tomando uma atitude para frente. Então, o propósito nosso também não é de acusar, é de entender todo esse contexto e daqui para frente fazer algo melhor, construir algo melhor nesse contexto, né? Nesse sentido, né, a gente precisa entender, e há uma frase da Madre Teresa de Calcutá muito boa para nossa reflexão enquanto pais, enquanto educadores. Nós não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Não adianta exigir de nós recursos que nós não temos. Muitas vezes, recursos envolvem a questão financeira, né? E num problema de economia tão complexo como o mundo vive hoje, o problema financeiro é uma realidade da grande maioria das pessoas. Então, nós precisamos pensar nesse sentido. E aí nós vamos buscar, na verdade, né, que a tarefa de educação, para a gente passar para um outro tema, ela tem que começar de dentro para fora.
E seria importante que pais fossem preparados, né, a estrutura social tivesse profissionais especializados, que as estruturas religiosas se preparassem adequadamente, não com princípios moralistas, mas com um trabalho de acolhimento para mostrar aos pais que educação começa desde a gravidez. E que filho não precisa só de mãe. Filho precisa de mãe e pai. E que é fundamental que os pais se façam presentes desde o primeiro momento, que participem deste processo de educação que começa pela educação afetiva, pela manifestação dos nossos afetos nesse contexto, nessa situação, nesse lugar, né? Então, a partir dessa reflexão, nós temos grandes desafios para cuidar dos filhos que têm alterações de comportamento ou que são portadores de transtornos mentais. A primeira coisa que a gente tem de grande desafio é identificar o que realmente está acontecendo. Eu fiz uma postagem, na realidade, repostei um vídeo de uma psicóloga daqui de Belo Horizonte, Cecília Antipoff, né? Um sobrenome extremamente importante na área de educação infantil e da psicologia infantil para Minas Gerais e para o Brasil. A professora Helena Antipoff, né, ela foi uma das maiores educadoras e acolhedoras de crianças com dificuldades educacionais, com dificuldades psíquicas, uma estrutura de trabalho muito bonita, né? E eu postei esse vídeo em que ela lembra que criança que está movimentando, que está agitada, isso não significa que essa criança é doente e muito menos que essa criança precisa de medicamento. E nós hoje vemos, a partir do Dr. Google, as pessoas fazerem diagnóstico das crianças de um monte de coisa que quando chega à mão de um profissional sério, a gente vê que não existe. Que a criança é opositora desafiadora, que a criança é do espectro autista, que a criança tem transtorno de hiperatividade, que tem transtorno de atenção, que a criança deprimida, várias coisas que necessariamente não são realidade. Né? Da mesma forma que essas ideias, né, e essa normatização de fazer diagnóstico, o problema hoje da globalização das informações, em que todo mundo sabe tudo, e na realidade a gente acaba não sabendo nada, né? Além disso, nós temos o outro lado que é muito forte, que é o lado dos preconceitos contra os transtornos mentais e principalmente quando essa pessoa que tem um transtorno mental é uma criança e um adolescente. Os pais levam no pediatra, aceitam até ir ao neurologista, mas quando você encaminha para o psiquiatra, quando você encaminha para um psicoterapeuta, um psicólogo, a coisa começa a complicar, porque os preconceitos são muito grandes. E esses preconceitos
eles vão construir outras dificuldades, mas uma dificuldade primordial é que eles retardam o início do tratamento. Quando há verdadeiramente um transtorno, e qualquer doença, qualquer transtorno, quanto mais precoce for a abordagem terapêutica, melhor são os resultados. Melhores são os resultados, desculpa. Então, vamos caminhar disso. Primeira coisa é tentar vencer os preconceitos. Um outro elemento é a não aceitação por parte da família do transtorno mental. E não é por uma questão de preconceito. E aqui nós vamos ter a questão do sentimento de culpa. Né? Então, mãe é especialista em culpa. Tudo elas são culpadas. Elas chegam para dizer, o que eu fiz para o meu filho ser assim? Eu brinco para quebrar uma coisa. A senhora é tão potente, assim, poderosa na vida, que os problemas dos seus filhos são frutos seus. Né? E geralmente são das mães, né? Porque nessa sociedade nossa cheia de preconceito, machista, né? Que discrimina a mulher dessa forma ainda, né? A culpada é a mãe. Né? Eu falo que a mãe é o mordomo da casa que não tem mordomo. Né? É o mordomo da casa que não tem mordomo. Ela que é culpada das coisas. E as mulheres assumem muito esse sentimento de culpa. Mas existe, às vezes, um sentimento de raiva, né? Raiva, que pode ser por um monte de coisa. Né? Raiva por eu ter que ver que as coisas não estão bem. Raiva por eu perceber que a relação conjugal está doente e eu projetar no outro, em alguém desse casal, né, a responsabilidade do problema que está acontecendo com o filho. Raiva de Deus, né, que é uma coisa muito comum. Muitos pais tomam ódio de Deus, abandonam as suas religiões, as suas crenças, porque não conseguem entender esse propósito da vida, essa lei, o propósito do universo, né? E acham que o filho dele não poderia acontecer aquilo, e há uma fala muito comum, por que meu filho, né? E a verdade, a resposta séria e verdadeira, e por que não seu filho? Pode acontecer com qualquer filho, né? Nós temos ainda, né, a questão da interpretação cultural desses pais de um transtorno mental. Nesse contexto, entre os aspectos religiosos, entre os preconceitos familiares, os preconceitos sociais, então é porque nós somos pecadores, que nós somos incompetentes, é porque Deus está nos castigando, é porque o diabo é que adoeceu meu filho, é porque o espírito obsessor que está fazendo isso. Isso geralmente não ajuda. Né? Nós sabemos que existem os aspectos espirituais, mas nós não podemos deixar de cuidar dos transtornos de comportamento, dos transtornos mentais, em todas as perspectivas do ser, para que isso seja efetivo. Quando eu só uso um ângulo desse tratamento, que deveria ser integral, e isso diminui a efetividade, o resultado do tratamento. Nós temos um outro grande desafio, que é os limites da intervenção. Então, por exemplo,
a incapacidade de expressão das crianças do que elas estão sentindo muitas vezes. E precisa, né, de profissionais que aprendam a fazer essa leitura técnica, mas isso também exige uma empatia, um desenvolvimento de compaixão por parte de quem trabalha com esse contexto para poder entender essa colocação. Nós temos um limite na intervenção pela interpretação emocional ou racional dos pais que trazem a história e o contexto para nós. E às vezes essa história, esse contexto, naquele determinado momento, ela é falaciosa, ela é cheia de ilusão, porque a família não consegue assumir de maneira alguma, né, as dificuldades que estão ali presentes, e isso dificulta o nosso trabalho. Nós, às vezes, enfrentamos uma dificuldade pela negatividade do adolescente de aceitar a intervenção, né? E nós enfrentamos isso é um grande desafio do trabalho, e nós não podemos nos esquecer dessa situação. Depois, um outro grande desafio é a falta de uma retaguarda de apoio. E isso é bastante grave, né? A falta de retaguarda, às vezes por uma família totalmente disfuncional, então não existe avós, tios, pessoas, ou pela ausência desses parentes para ajudarem nesse processo. Há a problemática sociofamiliar, de tão constante, às vezes a família não tem dinheiro para fazer um tratamento desse, e um tratamento desse ele tem que ser multidisciplinar. E ele, não podendo ser multidisciplinar, ele diminui a efetividade. E nós não temos recursos no SUS para o atendimento das crianças e adolescentes. Em todos os níveis. Faltam profissionais para atender até a nível particular em determinadas regiões do país. Nós não temos, né, uma instituição de ensino, às vezes preparada, né? Ela tem uma inabilidade de lidar com essas crianças que têm transtornos de comportamento, transtornos mentais. Nós temos ainda a falta de profissionais para esse atendimento. Belo Horizonte, onde eu moro, nós temos um centro de atendimento, que é o CEPAI, extremamente limitado. As pessoas procuram e a fila de espera, porque não tem lugar para atendimento dessas crianças. Se essas crianças precisam de instituições de apoio, isso falta na grande maioria das cidades do país. Mesmo instituições particulares capazes disso, mesmo as instituições públicas de universidade, às vezes na área de saúde mental, elas têm muito pouco recurso, porque isso é uma realidade. O recurso que o governo separa para a saúde mental é ínfimo dentro do SUS, e isso, do ponto de vista da infância e adolescência, é ainda muito mais chocante, muito mais grave, né? Nós temos ainda nesse contexto, né, a falta de estruturas de proteção, de acolhimento dessas crianças quando isso é necessário, dessas famílias.
Há uma fragilidade dos conselhos tutelares para ajudar, principalmente, né, aqueles casos que envolvem abuso, violência, é, crianças com comportamentos de risco, é, é, famílias disfuncionais, que esses conselhos eles não têm recursos para fazer, né? Muitas vezes os conselheiros eles são voluntários e não há um apoio real para o trabalho deles, né? O discurso político é muito bonito, mas nós que vivemos na prática sabemos que é totalmente diferente. Há um discurso lindo sobre saúde mental do ponto de vista político. E a gente tem profissionais da área que são políticos, que trabalham na área pública, que vendem uma visão de saúde mental que não existe. E eu falo com muita tranquilidade, eu trabalho com saúde mental mesmo antes de formar, né? Eu tenho quase 43 anos que eu trabalho com saúde mental. Então eu sei que esse discurso é mentiroso, é falso, é para vender, para ganhar voto, para fingir que eles estão fazendo alguma coisa, né? Fizeram, sim, fizeram, mas não é uma realidade, né? Nós não temos, por exemplo, para adultos que precisam, residências terapêuticas suficientes. Nós não temos CERSANs com profissionais de número suficiente para lidar com esses pacientes, né? E na questão da criança, isso ainda é muito mais grave, né? E um problema muito sério é a escola inclusiva. Não porque eu seja contra ela, mas ela é só um discurso. Muitos dos meus pacientes estão em casa. Eu, às vezes, preciso manter atestado deles, porque a escola não tem um profissional para estar do lado de determinadas crianças que precisam de apoio especial. Essas escolas não têm profissionais psicológicos, né, profissionais da psicologia, suficientes para atender famílias e atender a escola, os profissionais, os alunos e o próprio portador de transtorno mental, para que isso seja verdadeiramente inclusivo, né? E nós ainda temos, né, uma questão, né, de impossibilidade, seja financeira, seja de estrutura, de oferecimento de ensino, capaz, né, de oferecer especialização nessa área para o número de profissionais que nós precisamos em todo esse contexto. É preocupado com isso, para quem está nos escutando agora, que nós estamos oferecendo uma jornada, né, uma vivência transformadora, né, uma imersão de final de semana para pais e educadores que convivem com essa situação. Se você é pai e convive com essa situação, se você é educador e convive com essa situação, ou se você conhece pais, né, nós lembramos que nós vamos fazer esse trabalho. E está aí no nosso chat, a Évila colocou, né, um telefone de contato para todo mundo, que é o 31 98 46 7389. Então, está aí, né? É um trabalho em que nós vamos buscar diminuir essas faltas e oferecer uma coisa que a gente não pode oferecer numa consulta, que não é possível, mas que nós estamos oferecendo a um preço muito especial, né, para que as pessoas
possam participar deste trabalho. Nós estamos aí abertos, né? Podem buscar a orientação com a Évila, né? A Évila também está lembrando aí que vocês podem nos chamar no direct, podem entrar no nosso site www.dr, né, Dr. Roberto Lúcio, cursos, tudo junto.com. Então, nesse site, né, nós estamos lá oferecendo esse recurso, né, trazendo informações desse nosso trabalho, que é uma jornada vivencial. Né? Ela não vai ser gravada porque não é um trabalho para ser gravado. É um trabalho para as pessoas experienciar tanto informações, quanto vivências, quanto participações em grupo que ajudem a oferecer. Então, os valores estão no nosso Instagram, né? Nós não estamos deixando para que você busque para saber o valor depois, mas existem formas para as pessoas pagarem, as pessoas podem, né, dividir isso no cartão, né, podem pagar através do Pix. Nós temos aí diversas formas que podem oferecer a oportunidade de vocês participarem da nossa tarefa, dessa nossa jornada de imersão. Tenho certeza que quem participar conosco, né, vai ser em junho, dias 17 e 18 de junho. Então, quem participar desse nosso trabalho vai sair dali com uma outra visão, tanto pessoal, quanto dos seus filhos, quanto dos desafios que os seus filhos carregam. Porque não são eles que são os desafios. Os desafios são os transtornos com os quais eles convivem. Então, a Évila está colocando aí para nos lembrar que já podem começar a pagar e parcelar também. Então, nós estamos aí abertos, vamos estar conversando disso cada vez mais, trazendo coisas para ajudarem. Uma pessoa outro dia me perguntou, eu tenho filhos muito pequenos e isso pode ajudar? Pode. É um trabalho para esse tipo de situação, mas é uma reflexão para que a gente, sabendo dessa realidade, que a gente possa se posicionar. Tudo que pode ser feito de prevenção é mais barato, é mais efetivo, é mais rápido do que tudo aquilo que se transforma em coisas paliativas para cuidar de sintomas, cuidar de doenças que já estão instaladas. Então, a Évila está à disposição. Quem quiser, né, ela colocou aqui o telefone que vai colocar, nós fixamos aí o telefone, que é o 31 984 667389. 984-667389, prefixo 31. Vai ser uma alegria recebê-los, né? E nós estamos aí à disposição, nós temos aí algumas informações já no nosso Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais, falando sobre essa questão. Na próxima semana, nós estamos aí com um novo tema, uma nova questão. Nós estamos agradecendo a vocês que ficaram aí conosco. Quem quiser pode anotar o telefone, ligar para a Évila ou agora,
ou amanhã, no horário comercial, né? Ela está à disposição, a equipe está à disposição. Podem ir no nosso site www.robertolucio.com. Eu lembrei do e-mail do curso e fiz errado, né? O site é www.robertolucio, todo junto, .robertolucio.com. www.robertolucio, tudo junto.com. Então vocês vão conseguir lá todas as informações para essa jornada. E certamente ela vai ser um marco na sua vida, tanto pais, educadores, profissionais, nessa visão que a gente tem, né, sobre os filhos que são portadores de transtornos de comportamento e transtornos mentais. Um beijo no coração, em especial um beijo a todas as mulheres, né, no dia de amanhã. Aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que assistem, vejam a nossa postagem amanhã, nosso carinho, nosso afeto a todas as mulheres que fazem parte das nossas vidas. Até mais, e lembre-se, essa live não vai ficar no Instagram. Ela está sendo gravada, vai ser editada e vai ficar no meu canal do YouTube. Quem não conhece, vai lá, Dr. Roberto Lúcio, no YouTube, o canal de saúde mental e espiritualidade, se inscreva, marque o sininho, porque todas as semanas nós temos uma novidade e nós trazemos sempre inúmeras informações sobre saúde mental e espiritualidade para quem se interessa.